Oi, pessoal. Bom, hoje vamos começar um assunto novo na nossa aula, tá? Vamos falar então sobre os algoritmos. Que danado é isso? Que bicho é esse tão complicado que tanta gente tem medo, tá? Então vamos mostrar para vocês que não é complicado e que vocês vão conseguir se dar super bem com ele, tá? Vamos ver. Olha só. Então, antes da gente começar a falar sobre algoritmos, vamos falar sobre lógica, tá? O que é lógica, gente? A lógica, ela fala da correção do pensamento, ela nos ensina a raciocinar, tá? Então, aqui está dizendo, ó, é a arte de pensar corretamente, é a forma mais complexa do pensamento, ou seja, é o raciocínio, ok? Bom, então, será que a gente usa lógica no nosso dia a dia? Vamos ver alguns exemplos? Olha só. Suponha que a gaveta está fechada e a sua agenda está dentro da gaveta. Para pegar essa agenda, você sabe que primeiro precisa abrir a gaveta e depois você pega a agenda, tá? Isso é intuitivo, a gente não raciocina sobre isso, mas isso acontece todos os dias. Por exemplo, Ana é mais velha do que João e João é mais velho que Pedro. Então você sabe que Ana é mais velha do que Pedro também, né? Então, esses foram alguns exemplos de como a gente usa lógica no nosso dia a dia. Agora, vamos falar então sobre algoritmo. O que seria um algoritmo, gente? Olha só, um algoritmo é uma sequência de instruções que a gente descreve isso passo a passo, como é que a gente vai fazer para poder realizar uma determinada ação, tá? Então, a gente tem um objetivo a alcançar e aí a gente vai explicitar por meio de instruções, de comandos, o passo a passo para poder chegar no nosso objetivo. Por exemplo, uma receita de bolo é o exemplo típico de um algoritmo, tá? Quase todos os livros vão citar que um algoritmo é como uma receita de bolo, em que você tem uma série de ingredientes e uma sequência de passos que você tem que cumprir para poder conseguir fazer esse bolo corretamente, tá? Então, você precisa seguir o passo a passo. Você não pode, por exemplo, colocar a farinha. Se a receita manda primeiro você colocar o bolo, os líquidos e depois os ingredientes sólidos, você tem que seguir a receita. Se você fizer o contrário, pode ser que esse seu bolo desande, não é? Um outro tipo de algoritmo seria o quê? O mapa para se chegar lá na UFESA, na nossa universidade, né? Então, você já tem isso mentalmente, quais são os caminhos que você tem que seguir, qual é a sequência de passos que você tem que dar para poder sair da sua casa e chegar na universidade. Vamos ver, então, um outro exemplo de algoritmo. O algoritmo seria para o problema de trocar uma lâmpada queimada, tá? Que é uma atividade do nosso dia a dia. A gente faz isso inconscientemente, mas a gente tem um passo a passo já aqui na nossa cabeça, tá? Então, por exemplo, como é que seria esse algoritmo? Primeiro, pegue uma escada. Depois, coloque essa escada embaixo da lâmpada. Depois, pegue a lâmpada nova. Depois, suba na escada. Aí sim, retire a lâmpada, coloque a lâmpada nova e depois acenda o interruptor para ver se deu certo, tá? É claro que existem outras formas de fazer esse mesmo algoritmo, né? Se a gente fizer uma pesquisa aí entre vocês, a gente vai ver que cada pessoa iria fazer esse algoritmo de uma forma diferente, né? Não iria mudar muito isso aqui, mas iriam ter particularidades, comandos extras. Algumas pessoas seriam mais detalhistas, outras mais generalistas, né? Mas, por exemplo, com certeza ninguém ia pedir para retirar a lâmpada, colocar esse passo aqui de retirar a lâmpada, antes do passo suba na escada, né? Estaria errado, não tem como fazer isso. Então você tem que raciocinar e pensar direitinho qual é o passo a passo correto para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo. Vamos lá. Agora vamos falar então sobre português estruturado, ou a linguagem conhecida como Portugal, tá? Bom, a gente deu exemplo aqui de algoritmos do nosso dia a dia, tá? Mas a nossa disciplina é de informática e nós estamos estudando algoritmos para serem executados por um computador, por uma máquina, né? Para que esse algoritmo possa ser executado por uma máquina, a gente precisa colocar instruções corretamente e sem ambiguidades. O que é que eu quero dizer com isso?
Nesse exemplo aqui, ó, que eu falei para vocês da escada, eu descrevi o algoritmo na nossa linguagem natural, em português, tá? E a nossa linguagem natural, ela permite várias ambiguidades. É tanto que, costumeiramente, a gente fala, isso depende do contexto. Isso dá para interpretar de outra forma, né? Com o computador, isso não pode acontecer. A gente tem que escrever as instruções de modo que ele entenda perfeitamente e não tenha dúvidas do que é para fazer, tá? Então, para isso, a gente vai ter que usar uma linguagem de programação, que são as linguagens que os computadores entendem, tá? Para a nossa disciplina, para ser uma forma mais didática, nós vamos começar, iniciar nesse universo da programação, usando essa linguagem chamada Portugal, também conhecida como português estruturado, porque ela é mais didática e mais próxima à nossa linguagem natural, ok? Entretanto, nessa linguagem aqui, a gente tem um conjunto de palavras bem reduzido, né? Nem todas as palavras do português vão estar lá. Então, são palavras bem específicas, com significado bem específico, tá? Isso aqui é o que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, o Portugal é uma simplificação do português, tá? Com poucas palavras, algumas estruturas bem definidas, para que não haja ambiguidade. Vamos lá, então, falar sobre os algoritmos computacionais, né? Eu mostrei para vocês alguns exemplos de algoritmos para a resolução de problemas do nosso dia a dia. Nós estamos falando agora dos algoritmos computacionais, que são aqueles algoritmos que o computador vai executar para a gente, tá? Então, o que seria isso? Seria um programa, gente. Vocês costumam chamar isso de programa, né? O programa, então, é um conjunto de milhares de instruções que vão dizer ao computador, passo a passo, o que é que ele tem que fazer para conseguir realizar um objetivo, tá? Então, um programa, na verdade, vai ser um algoritmo computacional, tá? Que foi escrito em alguma linguagem de programação. Existem várias linguagens de programação, várias, tá? Agora nós vamos começar aprendendo com o Portugal, ok? Bom, a gente tem 3 formas de representar os algoritmos, tá? Nós vamos começar aprendendo agora nessa aula a descrição narrativa, ou a gente descrever o algoritmo em linguagem natural, que é essa nossa linguagem que nós falamos, tá? Vamos aprender também a trabalhar com fluxogramas, que é aquela parte, a gente representa o algoritmo de forma gráfica. E depois, numa próxima aula, nós vamos aprender a trabalhar com o pseudocódigo ou com o Portugal propriamente dito, tá? A mesma coisa. Pseudocódigo, Portugal, português estruturado são a mesma coisa, tá? Bom, e aí o que eu tenho para dizer sobre isso? Nessa representação de descrição narrativa de linguagem natural, o problema que a gente pode ter é a questão da ambiguidade, né? Como eu falei para vocês, as linguagens naturais nos permitem ter ambiguidade. Então, a gente vai precisar conhecer o contexto para poder reduzir essa questão da ambiguidade, tá? Com relação ao fluxograma, ele é uma representação gráfica, tá? Então, ele tem símbolos gráficos que têm seus significados bem definidos. Então, vocês precisam entender o que é que cada símbolozinho daquele fluxograma significa, para poder usar da forma correta, tá? O problema do fluxograma, gente, é porque quando a gente tem um programa grande demais, essa representação pode ficar confusa, porque você vai ter muitos desenhos e aí vai crescendo, vai ter que passar de uma página para outra, e aí já começa a ficar complicado, ok? Já o Portugal, ou o pseudocódigo, é uma representação que é a mais utilizada, tá, para algoritmos, e é uma representação intermediária entre a linguagem natural, que eu falei aqui para vocês, e a linguagem de alto nível. O que seria a linguagem de alto nível? Seria aquela linguagem de programação usada pelos profissionais, tá? Como o Java, o Python, o C e assim vai, ok? Então, essa linguagem que nós vamos aprender agora está aqui no meio, é a linguagem intermediária, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre descrição narrativa, né? Ou a linguagem natural, tá? Então, a gente vai entender o enunciado do problema, a gente vai ler qual é o problema que a gente tem para resolver e vai escrever o passo a passo na nossa língua natural, em português mesmo, tá? Como a gente fez aquele algoritmo da troca de lâmpada, tá? Aquele dali é um algoritmo de descrição narrativa.
A vantagem disso é que a gente não precisa aprender conceito novo nenhum, a gente só precisa raciocinar qual é a sequência de passos corretos, tá? Por exemplo, vamos fazer um algoritmo para somar 3 números. O que é que a gente pode fazer, né? Primeiro de tudo, a gente precisa conhecer quais são esses 3 números que a gente quer somar, tá? Então, o primeiro passo é esse aqui, ó. Receba os 3 números, que são os 3 números que você está querendo somar, tá? O segundo passo é o quê? É realizar a soma, né? Então, o segundo passo é aqui, ó. Somar os 3 números. E o terceiro passo, qual é? Mostre o resultado obtido, ok? Então, é fácil, né? Bom, já que vocês já entenderam o que é um algoritmo em descrição narrativa, vamos mostrar agora para vocês a representação do algoritmo em fluxograma, tá? Aquela representação gráfica que eu tinha falado para vocês. Como eu tinha dito antes, cada símbolozinho que a gente usa no fluxograma tem um significado bem específico. E vocês precisam entender o que é cada um desses significados, tá? Então, olha só, a gente tem essa elipse aqui, ó, que a gente usa no início e no fim do algoritmo, tá? Esse paralelogramo a gente usa quando a gente precisa receber dados, tá? Quando a gente vai receber os dados do usuário, é aqui que a gente fala que isso aqui é uma entrada de dados. Esse retângulo que tem a parte de baixo assim curva, a gente usa para a saída de dados, ou seja, quando a gente está querendo mostrar os resultados. Imagine que isso aqui é como se fosse um monitor em que você está querendo mostrar o resultado na tela, tá? Esse retângulo aqui a gente usa para fazer os cálculos propriamente dito, tá? Ou os comandos de atribuição, quando a gente está querendo receber os valores e colocar dentro de alguma variável. O losango a gente usa nas questões de tomada de decisão e de desvios, tá? Naqueles casos em que a gente tem uma situação de decisão. Se uma situação for verdadeira, vá por um caminho, se ela for falsa, vá por outro caminho, tá? Então, nesses cruzamentos, digamos assim, nas decisões, a gente precisa usar o losango, tá? E a setinha a gente usa um fluxograma todo para indicar a sequência, né, o fluxo dos dados. Como esse fluxograma segue, tá? Então, vamos ver agora esse algoritmo aqui da soma de 3 números, que a gente já mostrou na descrição narrativa, só que agora na representação de fluxograma, tá? Então, vejam só. Logo de início aqui, ó, eu já coloquei a minha elipse com o nome início, para representar que isso aqui é o início do algoritmo, tá? Coloquei aqui também embaixo, ó, a elipse, tá? Com o nome fim, representando início e fim, ok? Então, assim que o algoritmo inicia, o que é que eu tenho que fazer? Receber os 3 números, né? Então, para receber os 3 números, como é uma entrada de dados, a gente usa esse símbolo aqui, ó, do paralelogramo, tá? Então, qual é a minha entrada de dados? O que é que eu vou receber? Os 3 números. Nesse caso aqui, eu estou representando os 3 números por A, B e C, tá? O que é isso, gente? Esse A, B e C a gente chama de variáveis. O que seriam as variáveis? As variáveis são espaços de memória, tem aqui no computador, que a gente está reservando para guardar os números que o usuário vai digitar, os números que ele está querendo somar, tá? Então, imaginem na cabeça de vocês que essas variáveis são como caixinhas, em que a gente está guardando os valores dos números que a gente quer somar, e que a gente pode trocar esses valores a qualquer momento, tá? Esses valores são variáveis, ou seja, eles variam com o tempo. Então, a gente pode guardar na caixinha o valor 3 e a hora que eu quiser eu posso ir lá e dizer, não quero mais o 3. Eu tiro o 3 da caixa e coloco 5, tá? Então, isso aqui é uma variável. É como se fosse uma caixinha em que eu guardo os valores, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 3 caixinhas, 3 variáveis que eu estou dando os nomes a essas variáveis. Eu estou chamando de A, B e C. Eu coloco os nomes que eu quiser, tá? Aí, logo abaixo, eu tenho um outro símbolo, né? Um retângulo que representa um cálculo, tá? No caso aqui é uma atribuição. Então, o que é que eu tenho aqui? Um D, ou seja, uma outra variável, está recebendo as minhas 3 variáveis aqui. Está recebendo a soma do que tem em A, B e C, tá? Então, se por um acaso o usuário entrou com... Os 3 números que ele entrou foi 1, 2 e 3,
D está recebendo 1 mais 2 mais 3, ou seja, D está recebendo 6, tá? D também é uma caixinha, também é uma variável que guarda valores. Logo depois de fazer esse cálculo, eu vou usar esse símbolo aqui, ó, que é aquele símbolo que representa a saída de dados. Então, eu estou mostrando D, que é o resultado da soma, tá? E aí, depois eu faço o final do algoritmo. Fácil, né, gente? Bom, o que é que eu quero de vocês? Agora que vocês já conhecem o que é descrição narrativa e o que é fluxograma, eu quero que vocês treinem isso fazendo esse exercício aqui, que é para mostrar o resultado da multiplicação de dois números. E eu quero que vocês façam isso tanto em descrição narrativa quanto em fluxograma, ok? Para ficar mais fácil, vocês podem olhar esse exercício que nós fizemos da soma, tá bom? Bom, então nossa aula termina aqui hoje e eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.